bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical, onde nós temos estudado o Evangelho de João, ou melhor dizendo, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Como nós sempre costumamos relembrar e frisar com os irmãos, é que o apóstolo do amor, João, tem como objetivo mostrar a divindade de Jesus Cristo no seu Evangelho. Então nós já falamos isso durante todo o trimestre, que cada Evangelho revela Jesus Cristo de uma forma, porque é direcionado para grupos específicos de pessoas. E assim o intuito de João, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, o intuito de João é de fato mostrar a divindade de Jesus Cristo. Por isso que muitas das coisas que você lê em João, não existe a chance de você ler também nos outros três evangelhos, porque João ele vai especificar de uma forma diferente. Então é comum ter passagens que os três evangelhos falam, mas João não vai falar, e vice-versa, porque o objetivo de João é mostrar a divindade de Jesus Cristo. Amém? Como os irmãos sabem, os irmãos podem sempre comentar, podem sempre perguntar, não se espantem com minha cara feia, né? Só vai ficar bonita quando chegar no céu. Então, eu tenho o costume sempre de falar muito, né? Cara fechada, mas saiba que é com muito amor e carinho, tá bom? A lição de hoje é a lição de número 12, aonde nós vamos falar do julgamento de Jesus, a ressurreição de Jesus. E se a gente tivesse calculado para cair no culto de Santa Ceia, talvez não tivesse dado certo. Mas hoje, culto de Santa Ceia, e nós vamos ter essa lição falando da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Para nós começarmos, amados, eu gostaria de ler no Evangelho de João, capítulo 19. João 19, versículos 17. Depois nós vamos ler o 18. Aí depois nós vamos saltar para o versículo 28 a 30. Amém? Diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Versículo 28 a 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos ler agora o capítulo 20 de João, versículos 6 a 10. Que diz: chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado.
Em algumas versões vai estar dobrado, tá? Num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém? Amém. Amados, a lição de hoje, como nós bem dissemos, nós vamos falar desde o momento em que Jesus foi traído até o momento em que ele ressuscita e reaparece para seus discípulos. Nas duas últimas lições, nós falamos sobre a vinda do Espírito Santo, da qual Jesus fala para os seus discípulos, e nós falamos sobre o momento da Santa Ceia, o momento em que Jesus ora e intercede pelos seus discípulos. Esse cenário, esse momento, aconteceu justamente no momento em que eles estavam reunidos na última ceia com o Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto eles estavam à mesa, Jesus, ele fala sobre a vinda do Consolador e também ora pelos seus discípulos. E já nessa oração, que é no capítulo 17 de João, nós vimos que Jesus já exclui Judas, porque já ia traí-lo. Ou seja, quando a gente segue o texto, a gente vê que, acabando a oração agora, né, Jesus, ele sai dali e vai agora e passa pelo Monte das Oliveiras. Chegando no Monte das Oliveiras, ou chamado Getsemane, Jesus agora vai orar. Passando pelo Monte das Oliveiras, ele para ali e agora ele vai orar. Porque Jesus sabia que estava chegando a sua hora. Jesus agora sabia que o momento estava muito próximo de acontecer. Veja que o que iria traí-lo tinha acabado de comer com ele na mesa. E agora os discípulos que estavam com ele no Getsemane não eram todos que estavam sentados à mesa. Jesus não estava mais acompanhado de todos nesse momento. Somente alguns. Mas Jesus vai orar no Getsemane. E é interessante a gente meditar que o Monte das Oliveiras é chamado Monte das Oliveiras, literalmente, porque haviam muitas oliveiras. Oliveiras de oliva, de azeite. E a palavra Getsemane, ou Getsemane, ela quer dizer literalmente prensa de azeite. É onde eles colhiam a oliva e prensava para extrair o azeite. E olha que interessante, que foi nesse lugar onde se prensa o azeite, é que Jesus transpirou gotas de sangue. É como se Jesus estivesse se comprimindo diante do Pai, dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E nesse momento, no lugar de prensar azeite, estava pingando gotas de sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabia o que viria pela frente. É como se Jesus, como eu disse, Jesus estivesse já se comprimindo e dizendo assim: olha, é esse sangue que vai sair e vai redimir toda a humanidade. Porque no lugar onde prensava o azeite, naquela época, se dado a essa cultura, a esse momento da história, o azeite era algo muito valioso, muito importante. Era se usado para muitas coisas. Então, quando você tinha azeite em casa, você não só temperava a comida, como você acendia fogo, como você
ungia como você se banhava com azeite. O azeite era uma coisa muito importante dentro daquela cultura. E naquele lugar é como se Jesus estivesse já nos deixando uma mensagem que, olha só, o que é importante para vocês com o azeite é o sangue que jorrará do meu corpo. É o sangue que será derramado do meu corpo para a remissão dos pecados. E agora aquele cenário no Monte das Oliveiras já estava agora um cenário de tristeza. Imagina que Jesus chamou os seus discípulos para orar com ele. Aí Jesus falou assim, ó, fica aí, eu vou até ali orar, mas orem. Orem que eu vou orar. Aí Jesus se distancia deles um pouco e vai orar. Aí agora quando Jesus dá uma pausa na oração e volta para ver os discípulos, o que os discípulos estão fazendo? Estão orando fervorosamente junto com ele? O que os discípulos estão fazendo? Estão dormindo. Estão dormindo. Naquele momento de aflição de Jesus Cristo, aonde transpirava gota de sangue, que ele precisava de apoio. Ele precisava de apoio. Ele fala assim, vocês estão dormindo? O que está acontecendo que vocês estão dormindo? Vamos voltar aqui no capítulo 18. Deixa eu achar aqui o versículo, amados. Eu acho que vai estar em Mateus, capítulo 26. Isso, ó, Mateus 26, 36 em diante. Olha o que acontece. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Vamos entender o que aconteceu. Ó, ele saiu lá do momento da Santa Ceia. Saiu com os discípulos. Aí ele falou para os discípulos assim, olha, espera aqui que eu vou até ali. Só que ele não foi sozinho até ali. Ele pegou Pedro e, como diz o texto, os 2 filhos de Zebedeu. Não é isso? Pegou Pedro e falou, vamos até ali comigo. E nesse momento ele começou a se entristecer muito. Veja que Jesus ele vai filtrando, né? Jesus saiu com os 12, falou, agora vocês esperam aqui, vem cá Pedro e mais 2 comigo. Os 3. Aí chegaram aqui agora, aí Jesus começa a se entristecer muito. Vamos seguir o texto. Aí ele diz assim, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vigiai comigo, amados, é orai comigo. Me apoia aí, gente. Jesus está falando assim, olha, me apoia. Preciso de apoio. Tá? Aí ele diz assim, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí olha 40. E voltando para os seus discípulos, esses 3 que ele falou, vigia comigo, achou-os o quê? Adormecidos. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Nenhuma hora. Ou seja, nem um momento tu pode vigiar junto comigo, orar junto comigo. Nem um momento tu pode me apoiar.
Em outras palavras, é como se Jesus estivesse falando assim, eu não posso virar as costas que vocês dormem. Eu não posso virar as costas que vocês se perdem. Eu não posso virar as costas que vocês não lembram o que tem que ser feito. E aí Jesus dá esse puxão de orelha neles, e aí ele diz assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Certo? E aí, o que acontece? Jesus volta para orar. Jesus volta para orar. A oração de Jesus agora é diferente? Quando Jesus volta para orar, Jesus está orando em outras palavras diferentes? Não. Jesus faz a mesma oração. Ele diz, Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a sua vontade. Aí Jesus faz uma pausa de novo na oração. E volta para rever seus discípulos, para ver se, o puxão de orelha deu certo. Aí o que acontece quando ele volta para ver seus discípulos de novo? Estão lá orando fervorosamente agora, porque a primeira vez Jesus puxou a orelha. Não é isso que acontece? Jesus volta e encontra eles orando, não é isso? Eles estão lá, babando no cano da boca de novo. Eles estão lá dormindo de novo. Aí ele diz assim, veja bem, no 43 diz assim, e voltando achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados, ou seja, estavam cansados, né? E aí ele diz assim, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Veja que agora Jesus nem incomoda eles. Jesus entendeu que aquele momento era para ele. E não que Jesus precisasse entender alguma coisa. Mas é a mensagem que ele nos deixa. Que é, olha só, existem muitos momentos na sua vida que você vai querer apoio. Mas é você quem tem que fazer sozinho. Existem momentos que você vai falar assim, ora comigo, não vai ter ninguém para orar contigo. Porque é você que precisa orar sozinho. Essa é a mensagem que nós temos. E veja que Jesus ele não muda o foco da sua oração ao Pai. Ele ora a mesma coisa. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Então Jesus, apesar de ter ali confiado em 3 para o acompanhar, ele viu que não podia contar com ninguém naquela hora. Aquela hora era a hora dele começar o processo da cruz. Sofreria sozinho. Não teria apoio de ninguém. E veja que, resumindo um pouco, mas nós vamos passar por lá, mas quando Jesus está lá na cruz, cadê os seus discípulos? Quando Jesus está na cruz pregado, cadê os seus discípulos? Não estava ali. Amados, existem momentos na nossa vida que nós precisamos passar sozinhos. E vou dizer, não é má vontade de alguém não querer te ajudar, não vai ser má vontade dele. É simplesmente porque é o processo que você precisa passar sozinho. Mas a Bíblia diz que nós precisamos orar uns pelos outros, apoiar sim. Mas muitas das vezes, quando de fato precisamos de alguém, quando a gente tem alguém que a gente mais conta, esse alguém diz assim, não posso fazer. Não vai dar. Segunda coisa que eu quero destacar. E aqui é uma comparação. Veja que Jesus, nas suas orações, e em todo o ministério de Jesus, nós até falamos isso na quarta-feira passada agora, que Jesus, desde quando cresceu, começou o seu ministério, até o momento da sua morte, Jesus orou. Jesus orou em todo o tempo.
Porém, aqui dentro desse texto, nós vemos que Jesus orava e fazia pausa. Não é isso? Jesus orava e fazia pausa. E aí eu estava vendo esses dias uma mensagem e um pastor estava comentando sobre isso. Sobre esses irmãos que dizem assim, eu oro 24 horas por dia. Eu oro uma semana inteira sem parar. E aí ele estava falando, tá melhor do que Jesus. Tá melhor do que Jesus, porque Jesus fazia pausa. Jesus como homem, ele fazia pausa. E não assim, preciso fazer uma pausa para descansar. Não, ele simplesmente parava. E depois retomava. Por quê, amados? Porque nós como homens, chega uma certa hora, se você está orando muito tempo, que tu já começa a se perder nas palavras. Quando nós somos homens, não é isso? A gente vai orar, e aí, se eu estou lá orando, e passa uma hora que eu estou de joelho orando, minha cabeça já começa a embolar as palavras tudo. E aí quando vê, tu já está orando, Senhor, abençoa o Espírito Santo. Tu começa a trocar as palavras. Senhor, tem compaixão da tua misericórdia. E aí tu começa a inverter as coisas tudo, tu tem que parar. Dá um alívio na sua cabeça. Entende? Uma vez eu estava orando, e aí com muito sono, muito cansado, eu estava orando, e aí intercedendo, e eu lembro muito bem que depois eu tive que pedir misericórdia a Deus, porque eu comecei a orar e eu falei assim, Senhor, em nome dos teus servos, salva Jesus. E aí eu falei, oh meu Deus, misericórdia da minha vida. Aí levantei, passei uma água no rosto, falei, ô Senhor, tem misericórdia. Porque chega uma hora que tu começa a trocar as coisas. Então veja bem, amados, nós temos que andar em espírito de oração. Você anda, ou deveria andar em espírito de oração. Você deve andar orando. Mas quando a gente vê essas pessoas, né, batendo no peito, porque eu oro 24 horas sem parar, porque eu oro 36 horas sem parar, parabéns, parabéns. Continue assim. Só não queira colocar isso como doutrina em cima de outras pessoas, dizendo que elas são mais ou menos espirituais ou santas, só porque não consegue orar a quantidade de horas que você ora. Entenda que Jesus fazia pausa nas suas orações. Então chega um momento que eu não consigo estar orando ali, concentrado, chega um momento que eu preciso parar. Muitas das vezes, sabia, irmãos, que eu oro olhando pela janela, olhando para o céu. Porque se eu fechar o olho, eu durmo. Aí eu levanto e vou para a janela. Abro a cortina da janela de noite e oro olhando para fora. Porque se eu fechar o olho, eu já começo a trocar tudo. Porque o corpo está cansado. Não é isso que Jesus fala para os discípulos aqui? Ó, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Então, se você consegue orar 36 horas sem parar, se você consegue passar a semana inteira de joelho orando, amém, irmão, continue. Continue. Só não queira menosprezar aqueles que não conseguem fazer o mesmo que você. Só não queira se colocar mais espiritual do que aqueles que não conseguem orar tanto quanto você. Amém? Voltando para a nossa lição. Jesus no Getsemane. Agora aquele clima de tristeza, aquele clima onde Jesus estava amargurado. Ele esperava ter apoio, e de quem mais ele esperava ter apoio estava dormindo.
Então Jesus agora volta sozinho mesmo, já nem incomoda eles, deixa esses homens dormindo aí, que eu vou continuar falando com o Pai. E ali agora Jesus, ele intercedendo, durante essa oração de Jesus Cristo, é que chegam os soldados, juntamente com Judas. E aí Judas fala assim, ó, aquele que eu beijar é quem vocês devem prender. E se encontram com Jesus Cristo, Judas vai lá, dá o beijo da traição. Pedro já levanta, com a cara amarrotada, dando dormir, zóio inchado, fala, o que está acontecendo? Já passa a mão na espada e cepa a orelha do soldado. E aí Jesus já fala, calma, filho, se eu precisasse da tua ajuda, ou melhor, não preciso da tua ajuda. Se eu quisesse, eu intercederia ao Pai, rogaria ao Pai, e ele me mandaria o quê? Um exército de anjos. Não precisa fazer isso. Em outras palavras, eu fico pensando, Jesus olhando para Gaspar e falando assim, o que eu queria era que tu orasse comigo, não era para cortar a orelha de ninguém. O que eu queria de você era algo mais simples, mas tu quer fazer o mais difícil. O mais difícil, não se preocupe, porque eu tenho o Pai para me ajudar. Se tu estivesse orando comigo, já estava muito bom, Pedro. Mas agora fica tranquilo, chegou a minha hora. Estou indo. Aí Jesus ainda pega a orelha do soldado. Ó, bota no lugar. E agora Jesus é levado para Pilatos, né? Ou melhor dizendo, primeiro Jesus é levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote. Jesus é preso e é levado ao sumo sacerdote. É interessante a gente entender que nesse contexto histórico, o sumo sacerdote tinha ou era totalmente influenciado pelo poder romano. Tá? Porque pouco antes de Jesus nascer, os romanos dominaram Jerusalém, Israel, de uma forma, o governo romano cresceu, como estava previsto nas visões de Daniel, pouco antes de Jesus nascer. Logo depois da Guerra dos Macabeus, que começaram com uma boa intenção, e depois acabaram eles mesmos se derrubando. Então entra o poder romano e aparentemente apazigua a situação. O problema é que agora o poder romano que indicava o sumo sacerdote para estar no templo. Então começou agora um apoio político. Entende? O sumo sacerdote que estava lá era indicado, apoiado, tinha influência no poder romano. O que acontece com isso? Jesus primeiro é levado à casa de Caifás, certo? Para ser julgado pelo sumo sacerdote. Ou seja, por que Jesus foi para lá? Porque Jesus, em todo o seu ministério, falava que ele e o Pai eram um. Jesus, em todo o seu ministério, deixou a mensagem de que, olha só, eu sou Deus. E isso incomodava muito os judeus, porque em todo o tempo eles falavam, está blasfemando. Porque dentro da lei mosaica, ninguém podia jamais dizer que era igual a Deus ou era Deus. Então eles se ofendiam e se ofenderam durante todo o ministério de Jesus. E essa era a causa e a raiva dos fariseus principalmente. Nós temos que acabar com esse homem, nós temos que prender esse homem. Isso é blasfêmia. Todas as vezes, acaba de apertar a porta aí, por favor. Todas as vezes que ele mencionava ser igual ao Pai, porque Jesus falava, eu e o Pai somos um. Eles falavam blasfêmia.
Então, agora eles pegam ele e levam ao sumo sacerdote primeiro. Porque ele precisava ser julgado pelo sumo sacerdote, segundo os judeus, no âmbito religioso. E é interessante que lá no texto em que a gente leu, no capítulo 18, deixa eu ver aqui. No capítulo 18, versículo 12, 13 e 14. Ele diz assim: então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, olha só, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Tem que morrer. Veja que já era influência de cima. Tem que morrer. Isso não está certo. Então ele agora é julgado no âmbito religioso. Mas como a gente disse que o sumo sacerdote e o Pôncio Pilatos, eles tinham, né, relações, visto que era o governo romano que agora apontava ali, não satisfeito, ele fala assim: leva agora para Pilatos. Leva para Pilatos. Mas por que levar para Pilatos? Veja que quando você lê o texto, Pilatos, ao ver Jesus, ele fala assim: não estou entendendo por que esse homem está aqui. Leva para lá, para vocês. Em outras palavras, Pilatos estava falando assim: esse homem é problema de vocês, não tem nada a ver com a gente. Só que o povo falava assim: não, queremos que você julgue ele. Por quê, mano? Os judeus sabiam que falar contra o poder romano era um caso de morte. Se levantar contra o poder romano era um caso de morte. O problema é que Jesus nunca se levantou contra o poder romano. Jesus nunca se levantou. Pelo contrário, Jesus pegou a moeda e falou: quem está na moeda? É César? Então dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Não é isso? Jesus, ele nunca se levantou contra o poder romano. Mas aí o que é que os judeus falaram para Pilatos? Ele julga ser rei dos judeus. Ou seja, quiseram colocar diante de Pilatos que Jesus estava querendo ser mais rei do que o governador de Roma. E aí é o que eu disse: você se levantar contra o poder de Roma, contra o governo de Roma, era morte na certa. Então agora eles levam Jesus para ser julgado no âmbito civil, sabendo que no âmbito civil ele não teria escapatória. O castigo seria certo, a opressão, a humilhação e a morte seria certa. Eles estavam querendo ter certeza que Jesus não escaparia dessa. Então, o condena no âmbito religioso e o condena no âmbito civil. O que Pilatos fala para ele é o seguinte. Deixa eu achar o versículo aqui no capítulo 18, ele diz assim, versículo 31. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Tá vendo? Que safadeza. Eles falaram assim,
Caifás estava lá instigando, alguém tem que morrer pelo povo, alguém tem que morrer para servir de exemplo. Só que eles não podiam matar ninguém. Aí o que eles fazem? Chega para Pilatos e fala, ó, ele fala que é rei dos reis aí, ó. Ele fala que é rei dos judeus. E a gente sabe que é só Pilatos, né? Só o governador. Só César é o grande. Não é isso? O que confirma isso é o versículo 33. Diz assim, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse, tu és o rei dos judeus? Porque o povo estava falando isso para ele lá fora. Veja que Jesus estava dentro de uma sala. Aí Pilatos estava lá com ele. Aí Pilatos olhou para ele. Nossa, não tem nada contra esse homem. Foi lá para fora para o povo estava lá gritando, crucifica, crucifica, não é isso? Aí Pilatos fala assim, o versículo que a gente leu, tá? Pega esse homem e leva, vocês que têm que julgar ele. Vocês que têm que tratar a causa dele, eu não tenho nada contra ele. E aí essas frases, vocês vão ver nos demais evangelhos. Aí o povo fala, não. A gente não pode matar ele. Mas tu pode. Só que o versículo 32, ele vai dizer assim, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Ou seja, não só já profetizado pelo profeta Isaías, como também Jesus já tinha falado que seria morte de cruz. Então tinha que acontecer. Mas os irmãos entendem a intenção dos judeus? Que olha, a gente não pode sujar nossa mão de sangue, então vamos levar para quem pode. Né? Eu não posso te julgar, mas aí eu vou fazer um tico-tico aqui no ouvido de alguém que pode te julgar. Não, porque crente não faz fofoca. Mas aí vai lá, outra pessoa fala alguma coisa que aquela pessoa vai sair fazendo fofoca. Deu mesmo. É o que os judeus estavam fazendo. A gente odeia esse homem. A gente quer matar ele, mas a gente não pode. Então vamos levar para quem pode. Porque Pilatos podia. Então, de tanto o povo agora gritar, crucifica, 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 Pilatos falou assim, ó, era perto da Páscoa, certo? E todo ano na Páscoa, Pilatos soltava um prisioneiro que o povo escolhia. Então agora Pilatos apresenta Barrabás. Fala assim, olha, eu tenho aqui Barrabás e tenho Jesus. Quem que vocês querem que eu solte? E aí eles gritam, crucifica Jesus e solta Barrabás. Sabe o que é interessante? Também é que Barrabás ele era um líder revolucionário que se levantou contra o governo romano. Ele era aquele revolucionário que fazia os montinhos e falava, vamos derrubar o poder romano. Era o rebelde. E acabou preso. E seria condenado se não fosse solto. Agora, quando o povo grita, solta Barrabás e crucifica Jesus, a mensagem que eles nos deixam hoje, quando olhamos para esse cenário, é assim, ó, prende aquele, mata aquele que mexe no nosso ego, que mexe na nossa lei, que nos manda se arrepender, que nos manda se converter de verdade, que nos manda se chegar a Deus de verdade. E solta aquele que não mexe na minha ferida e ainda faz o que eu queria fazer. É isso que o povo está dizendo. Quando grita, mata Jesus e solta Barrabás. Solta esse aí que massageia o nosso ego, ou melhor, nem mexe com a gente e ainda luta pela nossa causa. E aí quando a gente sai desse cenário bíblico, a gente olha para muitas igrejas e muitos irmãos que infelizmente querem isso.
Eu quero ouvir uma palavra de consolo. Porque problema eu já tenho demais. Eu vou em tal igreja, porque em tal igreja eu vou escutar que Jesus vai me dar a vitória. Porque problema eu já tenho demais. Só que se esquece que muitas das vezes a vitória não está vindo porque está desobediente. E aí não tem ninguém para dizer que está desobediente. Porque dizer que está desobediente é mexer na ferida. Aí a pessoa não quer isso. A pessoa quer só ouvir que Jesus vai te dar, que Jesus vai fazer, que você é campeão, que você é vencedor, que você é isso, que você é aquilo. Mas não quer ouvir que, olha só, Jesus não está te respondendo, filho. Jesus não está te curando. Jesus não está fazendo o que tu quer, porque tem algo de errado na tua vida. Só que isso dói. Isso custou a vida de Jesus Cristo. Porque foi anunciar o reino dos céus. Só que para herdar o reino dos céus, tinha que acreditar nele. Mas para acreditar nele, tinha que ter muita renúncia. Tinha que ter arrependimento. E isso os judeus não faziam, sabe por quê? Porque os judeus eram totalmente legalistas. Eles queriam cumprir a lei afinco, ao pé da letra, mas não eram capazes de interpretar. Portanto, o que Jesus faz é o quê? Mudar a lei? É o que Jesus fez? Não, mas ele aperfeiçoou a lei. Ele diz assim, a lei diz, não adulterarás. E aí os judeus, se não estivesse praticando o ato de adultério, não estou adulterando. Mas aí chega Jesus e fala assim, ó, se tu olhar para a mulher do próximo e a cobiçar, já cometeu adultério. Aí o calo aperta, né, meu irmão? Porque mexe na ferida de muita gente. Por que ninguém quis apedrejar a prostituta que estava lá? Porque Jesus falou assim, se tu não tem pecado, então tu pode atirar a pedra. E aí eles estavam tão legalistas, porque a lei falava que tinha que matar, mas eles eram incapazes de olhar para si mesmo e falar assim, peraí, eu também tenho pecado, por que eu vou matar uma pessoa pecadora? Então isso doía. E a gente sabe que é todo o plano da redenção, a gente sabe que é todo o propósito. Mas vamos olhar num contexto histórico-cultural. Vamos sair do âmbito espiritual e vamos olhar no contexto histórico-cultural. Isso levou e custou a vida de Jesus Cristo. Mexer na ferida de alguém, amado, muitas das vezes vai gerar inimizade. Falar a verdade para alguém pode custar a sua amizade com ele. Então não se espante caso você perder a sua amizade. Ou ganhar um inimigo, porque disse a verdade. Porque é isso que vai acontecer. Agora Jesus é trocado por Barrabás. Então soltaram Barrabás e agora começa a condenação de Jesus Cristo. E agora começa a apertar ainda mais. Toda aquela aflição que Jesus sentiu por um momento no Getsemane, no Monte das Oliveiras, que transpirou gotas de sangue, agora é chegada a hora. Porque a condenação que Pilatos deu para Jesus foi a primeira: ser amarrado no tronco e ser açoitado. O grande problema, o grande porém, é que não era um açoite comum, mas era um chicote com pontas de osso amarrado na ponta. E a Bíblia diz que a cada açoitada que dava na pele de Jesus, quando puxava, arrancava um pedaço. E agora começa todo o processo. E sabe o que é mais interessante, amado? Ele não disse um A. Jesus, ele não se queixou nenhuma vez.
Jesus, ele não disse, por que que eu estou aqui? Não. Aquilo era necessário para se cumprir Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cada chibatada, a cada chicoteada que davam nas costas, nas costelas de Jesus Cristo, era a dor que ele tinha que levar sobre ele. Como diz o versículo 4. Volta o 4 aí, por favor. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Veja que o castigo que nos trouxe a paz, hoje tu tem paz com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Então, o profeta está dizendo assim, ó, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era esse castigo. A cada chicoteada, era a nossa iniquidade sobre ele, era a nossa transgressão sobre ele, eram as nossas dores, as nossas enfermidades espirituais que estava sobre ele. E agora, por causa dele, nós fomos sarados. Por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. A cada processo que Jesus passou, era para que se cumprisse o que o profeta tinha dito a respeito dele. Então Jesus sabia que tinha que passar. E ele não disse um A para se queixar diante de tudo isso. Algum comentário, amados? Alguma pergunta? Saindo dali do julgamento, né? Jesus foi chicoteado. Agora eles pegam uma cruz e o fazem carregar aquela cruz. E agora ele vai a caminho do Calvário. Ele vai a caminho do Gólgota. E o Gólgota quer dizer caveira, né? Calvário, caveira, porque a montanha tinha e lembrava o formato de uma caveira. E não só isso, mas naquele lugar da caveira era onde os romanos faziam questão de pregar e matar os transgressores, os malfeitores, e deixar exposto ao ridículo para que toda a população pudesse ver aquela humilhação. Então era um local onde todos passavam à beira do caminho e viam. Só que o problema é que quem estava na cruz é porque era malfeitor. Quem estava na cruz era visto como maldição no meio do povo. Então era um cenário, era o palco aonde os que passavam olhavam para ele e falavam, ali está uma maldição. Ali está um malfeitor. Aquele local aonde colocaram Jesus Cristo, aonde crucificavam, era o local que as pessoas podiam testemunhar o horrível drama da morte. Porque ser pregado numa cruz, amado, não é morte instantânea. Ser pregado numa cruz é morte lenta. E estudando arqueologia bíblica,
a gente vê na história que os romanos, eles tinham uma preocupação de manter o corpo preso na cruz. Porque ao cravar as mãos e não os pés, por exemplo, o peso do corpo fazia com que rasgasse as mãos e o corpo caía. Então resolveram fazer um apoio para os pés. E agora eles apoiavam os pés da pessoa e também pregava os pés, para que os pés não escorregassem para frente. E cravavam um pé por cima do outro em cima desse apoio. Porque apesar da dor, agora, o crucificado, ao sentir que as mãos ou o punho estava rasgando, ele apoiava o peso em cima da perna, aliviava as mãos, porém os pés começavam a doer. Então isso era uma tortura que ia acontecendo até que a pessoa chegava a óbito, até que a pessoa morresse. Então você imagina a dor de um cravo atravessado na mão, e não só na mão, mas nos pés. Além de ter tido uma coroa de espinhos colocado na cabeça, aonde esses espinhos eram grandes, e só em você encostar a ponta do dedo na ponta do espinho, ele fura de tão fino que ele é. Porém, ele é fino e resistente. O que isso quer dizer? Ele não quebra. Então, ao botarem a coroa de espinhos na cabeça de Jesus Cristo, eles cravaram na cabeça e não quebraram. E o sangue escorre. Além das chicoteadas que ele já tinha levado. E todo o seu corpo sangrava. As suas mãos estavam pregadas. Os seus pés estavam pregados. E os romanos ainda botam uma placa dizendo: aqui está o rei dos judeus. A forma como a humanidade, ou a população iria olhar aquela humilhação. E ainda mais, colocaram Jesus no meio de dois malfeitores, de dois ladrões. E isso, por mais que eles quisessem expor Jesus ao ridículo, eles não sabiam que, em contrapartida, eles estavam cumprindo o que o profeta já tinha dito que aconteceria. Enquanto ele se vangloriava de que dizendo, matamos ele, acabamos com ele, eles não sabiam que eles estavam sendo ferramentas para que a missão de Deus se cumprisse na terra. Em Isaías capítulo 53, versículo 12, vai confirmar que ele foi contado com os transgressores. Ele diz: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Ou seja, ele foi colocado no meio dos ladrões. Ele foi contado com eles. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, amados, Jesus foi crucificado. Jesus estava ali agora. E a Bíblia diz que Jesus teve sede. Jesus teve sede. E olha que interessante, No Evangelho de João, lembra que a gente falou lá no começo que um livro fala, o outro evangelho fala o que um não fala. Mas o Evangelho de João, ele já fala diretamente do último momento em que eles oferecem de beber a Jesus Cristo, sendo que eles põem vinagre para que ele beba. Mas quando nós olhamos essa mesma passagem em Mateus, por exemplo, no capítulo 27 de Mateus,
gente vê que ele diz assim: e chegando ao lugar chamado Gólgota, versículo 33, desculpa, 27, 33, perdão. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significava lugar da caveira, olha só, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. O último, minha irmã, embaixo. Desce para cima, papai. Isso. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Entende? Ele estava, assim que eles o cravaram na cruz, eles quiseram dar vinho com fel para ele. E ele provou e não quis beber. Ele não quis beber. Entenda uma coisa. Os romanos, eles tinham por costume oferecer vinho com fel. Porque era um tipo de anestésico das dores. E não porque eles estavam com pena de quem estava sentindo dor. É porque eles queriam prolongar o sofrimento. Entende? Por que Jesus não quis beber aqui? Eles misturavam o vinho com fel e dava para a pessoa que estava crucificada. Na hora que ela molhasse a boca, engolisse aquilo era um tipo de anestésico. E aí eu vou repetir, não porque eles tinham pena da pessoa ficar lá sofrendo e queria anestesiar a dor, não, mas para prolongar o sofrimento. Agora, quando Jesus rejeita, em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu não quero aliviar a dor. Eu não quero aliviar a dor. Eu vou sentir a dor que tenho que sentir. Portanto, quando a gente volta para o Evangelho de João, agora, quando eles oferecem, no capítulo 18, né, que a gente leu, não, o capítulo 19 de João, o versículo 28, 19 e 28 diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Agora ele falou: agora eu quero beber alguma coisa. Aí o que acontece? Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Tá? E encheram de vinagre uma esponja e pondo em sopo, lá chegaram à boca. Aí agora sim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Agora chegou a hora. Quando Jesus entendeu que todas as coisas tinham se cumprido, e agora esse momento de que Jesus entendeu e viu que tudo tinha se cumprido, já era ele na cruz. Podemos dizer que já tinha se passado ali algumas horas. Porque isso aqui não demorou minutos, demorou horas. Quem fez o seminário, quem faz o seminário teológico já pôde ver isso. Jesus ficou ali na cruz, não foi alguns minutos até morrer. Foi algumas horas. Passado-se então esse tempo, Jesus agora ele olhou e falou: já se cumpriu todas as coisas. Agora, estou com sede, me dá aí. Molharam a boca de Jesus. E agora, nesse momento, ele dá um brado, dizendo: está consumado. Veja que esse brado de Jesus Cristo, essa frase de Jesus Cristo, não foi uma frase de tristeza, não foi uma frase de derrota, mas de cumprimento da missão. Porque quando Jesus diz está consumado, ele está falando assim: Pai, está pronto o caminho para a salvação. Pai, está pronto a missão que foi planejada antes da fundação do mundo. Pai, está pronto o plano da redenção. Pai, está pronto
para que a igreja ADM Berlim 2025 possa se reunir em meu nome, está pronto. Está consumado. E a partir desse momento nós conhecemos que Jesus morre, o céu se escurece, a terra estremece, os santos que morreram ressuscitaram, o véu do templo se rasgou. E o centurião romano olha e fala assim: verdadeiramente, esse aí é filho de Deus. Verdadeiramente, esse homem é um justo. Ele não é qualquer um. Foi necessário tudo acontecer para que ele olhasse e falasse assim, o soldado romano, né? Ele não é qualquer um. Mas agora estava consumado. E até para esses homens que cometeram tudo isso, teria salvação. Se eles, a partir daquele momento, se arrependessem, reconhecessem quem era o Cristo, teria salvação para a vida deles. A Bíblia não diz o que aconteceu com eles. Mas a partir desse momento, agora, até eles estava sendo redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Ainda não justificado, porque é o que nós vamos falar agora, mas já estavam sendo comprados, até por eles, porque Jesus morreu por todos, por todos. Jesus não morreu para um grupo seleto de pessoas, Jesus não morreu para um grupo específico de pessoas, Jesus morreu por todos. E Paulo vai dizer a Timóteo que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus morreu por todos. Porém, agora cabe à parte humana, o todos, reconhecer a morte de Jesus Cristo, que é o que não acontece. Porque nem todos reconhecem a morte de Jesus Cristo. Por isso que nem todos se salvam. Por isso que a Bíblia já diz que nem todos se salvarão. Porque não reconhecem a morte de Jesus Cristo. Mas agora lá estava o Senhor Jesus Cristo. Morreu. Passado-se um tempo, depois que ele morreu, houve todos esses fenômenos naturais. Saiba que no Gólgota, quando alguém era crucificado, esse alguém não tinha direito de sepultamento. Tá? Esse alguém, quando morria na cruz, ali no Gólgota, o seu corpo era tirado e jogado por trás do Gólgota, o lugar da caveira. Lembra? Era o lugar da caveira porque os corpos ficavam ali. E as aves comiam sua carne. E era dado como indigente. E aí não só isso, imagina o cheiro daquele lugar. Cheiro de carniça, cheiro de gente morta. Ali, os ladrões, por exemplo, segundo a história, provavelmente foram jogados ali para trás, dados como indigentes. E Jesus seria jogado ali também, porque ele foi crucificado, foi feito maldição, transgressor, ele seria jogado ali também. Porém, um homem que era cristão, e eu não vou dizer cristão, porque cristão é depois que Cristo ascendeu aos céus, mas era um homem que aceitou Jesus Cristo como Messias durante o seu ministério. Porém, ele não se revelava como seguidor de Jesus Cristo, porque tinha medo dos fariseus, visto que os fariseus procuravam perseguir todos que seguiam a Jesus Cristo. E esse homem, ele tinha influência no governo político, no governo romano, perdão. Esse homem, ele tinha influência, chamado José de Arimateia. Por ele ser
Um seguidor de Jesus Cristo, ele vai lá no poder romano e pede o corpo de Jesus. Ele pede o corpo de Jesus. E aí ele convence agora e fala, olha, me dá o corpo, deixa eu colocar num túmulo. Saindo do contexto da história e analisando, você vê como é que Deus planeja tudo certinho. Porque aos olhos dos judeus, seus seguidores, aos olhos dos discípulos de Jesus, qual seria a chance de Jesus ser sepultado? Nenhuma. Portanto, o que aconteceu com os discípulos? Se esconderam. Enquanto as mulheres estavam aonde? Lá no pé da cruz. Os discípulos estavam aonde? Com medo. Porque agora seriam caçados pelos fariseus. Os discípulos agora estavam se escondendo. Então, qual era a chance dos discípulos acharem que Jesus seria retirado da cruz e sepultado? Segundo a tradição, segundo a cultura, para eles era certo que Jesus seria jogado no Gólgota. E o medo tomou conta do coração deles. E agora, o que a gente vai fazer? O mestre morreu. Crucificaram ele, não vai demorar muito pegar a gente também. Só que Deus já tinha escolhido alguém para cuidar do corpo de Jesus. Deus já tinha alguém separado para cuidar do corpo de Jesus Cristo. José de Arimateia. Um seguidor oculto de Jesus Cristo. Ninguém sabia que ele era seguidor de Jesus. Mas ele chega lá agora e fala assim, deixa eu pegar o corpo. E como era propósito de Deus, claro que eles deixariam ele pegar o corpo. Ele sepulta agora o corpo e Jesus não é jogado como um indigente. Jesus não é jogado no Gólgota para ter a sua carne comida pelas aves. Jesus está lá, guardadinho agora, embalsamado, todo enrolado, limpo, porque as mulheres foram lá e limparam as feridas de Jesus, enrolaram ele, passaram aromas, né, porque era comum passar aromatizantes, e botaram Jesus lá no túmulo. Botaram lá. Só que, como se não bastasse agora, os soldados romanos, o que eles fazem? Eles fecham o túmulo, ele fala para José de Arimateia, a gente te dá o corpo. Né? Em outras palavras, foi isso que aconteceu. A gente te dá o corpo, tu pode sepultar. Mas o sepulcro vai ser vigiado dia e noite. Para que ninguém pegue o corpo dele. Ainda vão lá e selam a rocha. Com um lacre. Para dizer assim, ó, se o lacre romper, alguém mexeu aqui. Então as mulheres foram lá, prepararam o corpo de Jesus, botaram lá, os soldados fecharam a porta, selaram, falaram, ó, o mestre de vocês está aí dentro. Mas ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra e ninguém sai. Só que, amados, o que os soldados não sabiam é que Jesus tinha falado que ao terceiro dia ressuscitaria. O que os soldados não sabiam é que quem estava ali dentro não era um dos transgressores, mas era o Filho de Deus. O que os soldados não sabiam é que quem estava ali dentro não era um dos ladrões, mas era o Salvador do mundo. Glória a Deus. Isso eles não sabiam. E agora, ao terceiro dia, acontece, né, algo fenomenal. Existe um tremor de terra. E agora, a porta do túmulo, ela se abre. E cadê Jesus? A Bíblia vem nos dizer que era comum as mulheres visitar o corpo de Jesus.
saber se estava tudo bem lá. E quando chegaram lá, viram a porta do túmulo aberta. E quando entraram, não tinha ninguém. Estava os panos que estavam enrolados sobre Jesus, vazios, sem ninguém dentro. O lenço que cobria o rosto estava enrolado, como diz o texto, ou em outras versões, dobrado, à parte. Aqui estavam os panos que enrolaram o corpo. O lenço estava à parte, dobrado. É como simplesmente o corpo que estava enrolado tivesse desaparecido e os panos, os trapos, estivessem da mesma forma com que foi enrolado. Simplesmente caído, sem ninguém dentro. A mulher olha, uma olha, Maria olha, as outras olham e falam: o que aconteceu? Aí aparecem 2 anjos. Fala: por que vocês estão procurando ele? Ele não está mais aqui não. Ele já ressuscitou. Aleluia. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Agora as mulheres saem correndo e falam, receberam a ordem de anunciar para os outros discípulos. Vai lá. Fala para todo mundo. E elas saem. Só que Maria não se conforma. Maria volta no túmulo e começa a chorar. Cadê? Cadê? Cadê ele? E Jesus aparece atrás dela e diz: Maria. Aleluia. Por que choras, Maria? Eu não estou morto, Maria. Eu estou vivo, Maria. Aleluia. Eu estou vivo, Maria. Eu já ressuscitei, Maria. Então não chores, Maria, porque eu já estou vivo. Eu já ressuscitei. E olha que ponto interessante, amados. Porque quando elas olham, a Bíblia diz, no primeiro momento, em que os panos estavam lá e o lenço estava dobrado à parte. E para quem já sabe, só relembrar. Para quem não sabe, vai saber agora. Que naquela cultura era comum o patrão, numa fazenda, com os seus servos, quando se sentava à mesa para comer, ele comia e um sinal que ele dava para seus servos, se ele tinha terminado ou não, era dobrar ou não o lenço. Quando o patrão acabava de comer e dobrava o lenço e deixava sobre a mesa, ele estava dizendo para os servos: não mexe aqui, porque eu vou voltar e vou continuar. Se ele simplesmente amassasse o lenço e jogasse, era a mensagem que ele passava para os servos, dizendo assim: ó, já acabei, pode retirar tudo, porque eu não volto mais aqui para comer. Quando Jesus ele deixa o lenço dobrado, ele está dizendo assim: olha, eu vim, morri, mas eu voltarei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu morri, mas eu voltarei. Só que eles não entendiam aquilo naquele momento. Agora é necessário Jesus aparecer para os 12. Estavam lá, tudo dentro de casa, tudo escondido, triste. Porque as mulheres foram avisar, mas eles não acreditavam. Sabe por que eles não acreditaram? Porque nós estamos falando de uma cultura, de uma época, em que as mulheres não tinham o valor que tem hoje. Então uma mulher chegar com uma notícia, não... Tá, essa mulher tá falando isso aí, essa mulher tá doida. Portanto, quem que vai lá correndo no sepulcro ver? Pedro sai correndo e vai lá. Cadê o mestre? Não, eu quero ter certeza. E a Bíblia diz que Jesus aparece para eles. Estou resumindo para a gente encerrar por causa da hora. Mano.
A Bíblia diz que Jesus aparece para os 12 e assopra sobre eles o seu Espírito. Esse Espírito não é o Espírito Santo do dia de Pentecostes. É o Espírito de regeneração. Porque eles estavam fracos, desacreditados, estavam tristes. Então, agora que Jesus chegou, ele assoprou sobre eles o seu Espírito, trazendo vida, trazendo regeneração, trazendo saúde espiritual, trazendo de novo a esperança. Que hoje, nos nossos dias, é o que acontece quando alguém confessa a Cristo como Senhor. Ele recebe o Espírito de Deus de uma forma regeneradora, aonde renova as forças e a esperança de ir para o céu. Jesus queria deixar a prova certa de que todos crescem na sua ressurreição. Então ele não apareceu somente para os discípulos. Ele aparece para quase 500 pessoas. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 4 a 7. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda. Isso aqui ele está falando daquele tempo, claro, a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois foi por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, apareceu também a mim. Veja, Paulo ele vai falar que, olha, Jesus apareceu para eles, mas apareceu para muitos outros. Para que houvessem testemunhas de que verdadeiramente Jesus Cristo ressuscitou. E se alguém ainda não acredita que Jesus ressuscitou, porque diz, isso aí é um conto da Bíblia. Saiba que a Bíblia é um documento histórico. Ela é a palavra de Deus, mas na arqueologia ela é um documento histórico. E se Jesus não ressuscitou, como Paulo diz nesse mesmo capítulo, é vã a nossa fé. Aqui nesse versículo que Paulo diz, volta aí para o versículo 12. 12 a 14. Deixa eu ver qual deles que é. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Tu sabe o que esse texto aqui diz? Nesse texto, Paulo, com toda a ousadia e segurança de que Jesus ressuscitou e apareceu para ele a caminho de Damasco, Paulo está botando à prova toda a Escritura. Paulo está colocando à prova toda a fé cristã diante de um povo que ele diz assim, olha, se ele não ressuscitou, tudo isso que eu estou te falando é vã. Só que o que acontece? Para nós hoje pode parecer algo, tá, e daí? Só que Paulo está botando à prova a fé cristã, dizendo com toda certeza de que, olha, se eu estou falando, é porque ele ressuscitou. Se hoje existe igreja, é porque ele ressuscitou. Glória a Deus. Se hoje sentimos a presença de Deus, é porque ele ressuscitou. Se hoje temos a doutrina da vida eterna, é porque ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teríamos a vida eterna. Se temos a vida eterna, é porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Não porque Jesus tinha que lutar contra a morte, mas ele venceu a morte para nos dizer que, olha só, naquele dia, mesmo que você esteja morto,
você vai viver, porque a vida eterna é certa. Aleluia. Em Cristo Jesus. Amém, amado?